Amados irmãos, antes do vídeo, não deixe de conhecer o projeto da primeira cidade luz gratuita do Brasil. Para apoiar e participar deste projeto, acesse www.catarse.me/Cidade Luz Brasil. O link vai estar na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. As grandes estratégias da manipulação. 1. A estratégia da distração, o elemento primordial do controle social, e a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes, e das mudanças que são decididas pelas elites, políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio, ou inundação de contínuas distrações, e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, economia, psicologia, neurobiologia ou cibernética. Manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, sem nenhum tempo para pensar, de volta à granja, como os outros animais. Citação do texto: armas silenciosas, para batalhas tranquilas. 2. Criar problemas, e depois oferecer soluções. Este método também se denomina problema, reação, solução. Cria-se um problema, uma situação prevista, para causar certa reação no público, a fim de que seja este quem exija medidas, que se deseja fazer com que aceitem. Por exemplo, deixar que se desenvolva, ou se intensifique a agressividade urbana, ou organizar atos de baderna, a fim de que o público seja quem demande leis de segurança, políticas de cerceamento da liberdade. Ou também, criar uma crise econômica, para fazer com que aceitem como males necessários o retrocesso dos direitos sociais, e o desmantelamento dos serviços públicos. 3. A estratégia da gradualidade, para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la, gradualmente, com conta-gotas, por anos consecutivos. Dessa maneira, as condições socioeconômicas, radicalmente novas, foram impostas, durante as décadas de 1980 e 1990. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade de direitos, desemprego massivo, salários que já não asseguram rendas decentes, tantas mudanças, que provocariam uma revolução, se fossem aplicadas de uma vez só. 4. A estratégia de diferir, outra maneira de fazer com que se aceite uma decisão impopular, e a de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo aceitação pública, no momento, para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro, do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Logo, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar, ingenuamente, que tudo irá melhorar amanhã, e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público, para se acostumar com a ideia da mudança e aceitá-la com resignação, quando chegar o momento. 5. Dirigir-se ao público como a criaturas de pouca idade. A maioria da publicidade, dirigida ao grande público, utiliza discursos, argumentos, personagens, e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criatura de pouca idade, ou um deficiente mental. Quanto mais se pretende enganar o espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Porque, se alguém se dirige a uma pessoa, como se ela tivesse 12 anos ou menos, então, em razão da sugestão, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como a de uma pessoa de 12 anos ou menos, ver armas silenciosas para batalhas tranquilas. 6. Utilizar o aspecto emocional, muito mais que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica,
para causar um curto-circuito na análise racional e, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente, para implantar ou injetar ideias, desejos, medos e temores, compulsões, ou induzir comportamentos. 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação, dada às classes sociais inferiores, deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância, planejada entre as classes inferiores e as classes sociais superiores, seja e permaneça impossível de ser alcançada para as classes inferiores. 8. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Promover a crença do público, de que é modo o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. 9. Reforçar a autoculpabilidade. Fazer crer ao indivíduo que somente ele é culpado por sua própria desgraça, devido à insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades, ou de seus esforços. Assim, em vez de se rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo se menospreza e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos efeitos é a inibição da ação do indivíduo. E sem ação, não há revolução. 10. Conhecer os indivíduos, melhor do que eles mesmos se conhecem. No decurso dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência geraram uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles que possuem e utilizam as elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema desfrutou de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicológica. O sistema conseguiu conhecer melhor o indivíduo comum do que este conhece a si mesmo. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos, maior que o dos indivíduos sobre si mesmos. Por Noam Chomsky. Amados, na medida que a consciência se expande, cada ser humano tem a oportunidade de reconhecer quem ele é. Claro que não acontece ao mesmo tempo para todos, pois o grau de consciência não é idêntico, uma vez que somos individualidades nessa experiência humana. Já foi escrito aqui em textos anteriores, sobre a vinda dos arcontes, reptilianos, e outras raças trevosas que aportaram na Terra, há algumas centenas de milhares de anos. Tais raças são pertencentes às classes de anjos caídos, e que precisam retornar às suas origens, pois o Criador determinou que assim seja. Quando tais raças aqui chegaram, tiveram por objetivo apenas explorar os recursos naturais da Terra. Não estavam muito interessadas na sua humanidade. Porém, na medida que o tempo foi passando, outras situações foram criadas, a fim de satisfazer a vontade e as necessidades dos trevosos. Havia tempo. Muito tempo. Então, resolveram ampliar o seu controle, e decidiram manipular a consciência, já limitada dos encanados. Foi fácil implantar novos conceitos, os quais limitaram ainda mais as crenças dos humanos. Criar uma falsa dependência foi a estratégia utilizada. Hoje, muitos de vocês entendem bem isso. É só observar como certos dominadores encarnados controlam as massas. Primeiro, criam um problema. Depois, trazem uma certa solução, a fim de se passar por um salvador. E isso vai se enraizando, de tal forma, que ao longo do tempo, nem é percebido como manobra. Fica parecendo tudo normal e aceitável. Os reptilianos sempre foram os mais duros e cruéis dominadores da raça humana encarnada. Possuidores de sangue frio, são desprovidos de emoções. Têm sempre um único foco em mente: poder e dominação. Não importa o custo disso. A única coisa que importa é ter sempre o controle sobre tudo. Porém, o trabalho não estava completo. Como entidades não físicas, tinham apenas o poder sobre as mentes, mas não sobre a parte física. Isso determinou que eles desenvolvessem uma técnica de hibridismo. Através dele, surgiu então os humanos encarnados,
com características de DNA reptiliano. Vale lembrar que os reptilianos são especialistas em DNA e não foi difícil criar tais subraças. Esses encarnados começaram a povoar a Terra, colocados em todos os recantos, e por possuir um gene dominador, sempre tiveram o desejo de poder e de manipulação. E assim, com o passar do tempo, assumiram praticamente todos os cargos mais importantes na Terra. Desenvolveram um sistema tão poderoso que ninguém mais tirou o controle assumido por eles. Bom, esta parte todos conseguem ver, entender e constatar nos dias atuais. Os híbridos, sem emoções, se tornaram ardilosos e manipuladores da humanidade. Criaram ou suprimiram qualquer coisa, sempre obedecendo seus interesses. Não importa quais os argumentos ou justificativas apresentem, o que importa é que todas as decisões serão favoráveis aos seus interesses. Através do sofrimento imposto aos encarnados, as entidades trevosas não físicas descobriram que as energias produzidas através da dor lhes forneciam um alimento importante, uma espécie de plasma psíquico, que é emanado para o éter. Por consequência, os híbridos encarnados também viram ali um filão magnífico de abastecimento pessoal. Essa é a causa de todas as formas de dor e sofrimento que a humanidade foi submetida. Quando um encarnado está sob extrema dor ou medo ou pânico, produz excesso de adrenalina. Uma vez oxidada, ela se transforma num subproduto, chamado de adrenocromo, ou adrenolutina. Essa substância é também intitulada de elixir do rejuvenescimento, ou a substância do prazer. Se as entidades não físicas se abastecem das emanações psíquicas liberadas perante as situações de dor ou de medo, os híbridos encarnados se utilizam do plasma líquido, extraído da cervical. Em breve, as revelações trarão a verdade sobre tais procedimentos, e as máscaras cairão, a fim de que a humanidade possa, finalmente, conhecer toda essa parte escura da história, a dominação, o controle e a escravidão, sofrida por todos esses tempos. Chegará então o final de um tempo de opressão. Estamos agora adentrando uma nova linha de tempo. Assuma o seu verdadeiro poder. Tome posse de você. Você sempre foi um espírito livre, mesmo estando aqui, em forma de um fractal de sua super-alma. O teu poder lhe é uma característica inata. Mesmo que tenha aceito o jogo das trevas, agora é hora de tomar posse de você. Nos próximos dias e anos, uma nova terra surgirá e com ela, uma nova humanidade. Você é parte dessa nova humanidade. A tua consciência agora começa a expandir, e tudo será revelado e compreendido. Não é hora de vacilos. É sim, hora de confiar. Seguir firme nos passos necessários. O fim do controle aqui na fisicalidade está por um fio. As entidades não físicas já foram removidas. Chegou a hora da limpeza do nosso quintal. Agora tudo se resume à remoção daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Mas é preciso dar o passo adiante. Tome posse de você. Eu sou Vital Frozi e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.